Acho que é uma honra grande. Acho que este ano é o meu ano. Para estar ao lado da professora Selma, tem que ser o professor Lourenço. Imagine, eu li a professora quando eu estava fazendo graduação, estágio, em 96. Já vão 28 anos que eu me formei. Eu li, mas ela ficava ao lado, ali de Campinas, São Paulo, mas eu não conhecia. Agora, depois de tantos anos, eu vou estar ao lado dela e ouvindo aquilo que ela produziu, não em todos, em parte, porque a produção é extensa, é muito extensa. Para quem faz o estágio supervisionário, passa por ela. Onde quer que esteja, no meio do mato, no meio da cidade, em qualquer canto, ela está presente. Então, é uma honra grande ela ter vindo para cá, para nos prestigiar neste terceiro CIEF. Então, convido a professora para fazer parte desta mesa, para nos brindar com os saberes dela. Obrigado, gente. Alô, boa tarde. Oi. Eu fui muito alto. Então, eu vou estar em pé para fazer um pequeno resumo, porque é muita coisa para falar. Então, eu vou resumir. A professora Garrido Pimenta, professora titular aposentada, sênior da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP, graduada em Pedagogia em 1965. Especialização em Orientação Educacional em 1967 e em Pesquisa Educacional em 1967. Mestrado em 1979.
e doutorado em 1985 em Educação e Filosofia pela Universidade Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. É livre docente em Didática, 1993, pela Faculdade de Educação da USP, Universidade de São Paulo. Realizou estágios, estudos e pesquisas em universidades na França, Portugal, Espanha e México, no período de 1994 a 2009. Foi professora associada da PUC São Paulo, de 1974 a 88, e professora titular na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 1989 a 2013. E na qual, nesta Universidade de São Paulo, coordena em parceria com um grupo de estudos e pesquisas sobre formação do educador, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação desde 1989. Coordenou o Programa de Pós-Graduação em Educação na FEUSP, que é a Faculdade de Educação da USP. Exerceu os cargos de diretoria eleita da FEUSP 2002-2005 e proreitora de graduação da USP 2006 a 2009. Atuou esse aqui. Alô? Então, atuou como professora assistente do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos, 2015 a 2022, coordena o Grupo de Pesquisa Pedagogia Universitária, é membro do GT Didática da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, desde 1982, do qual foi coordenadora, 1996 a 1999, e membro do Comitê Científico da ANPED, CAPES, no Comitê de Avaliação da Área de Educação 2001-2003. É associada fundadora da ANTIP, Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino, da qual foi vice-presidente, 2018-2022. É membro da Rede PED, Rede Nacional de Pesquisadores de Pedagogia, coordena a coleção Docência e Formação junto à Cortez Editora, São Paulo, desde 2002. Publicou inúmeros livros, capítulos de livros e artigos em periódicos nacionais de outros países, México, Argentina, Colômbia, Chile, Espanha, França, Portugal, Inglaterra, entre outros países. Tem experiência na área de educação. Atuando principalmente nos seguintes temas: pedagogia, campo da epistemologia, é a construção do conhecimento, não é? Pronto. Vamos agora aproveitar junto com ela como é que se constrói o conhecimento. De formação e de praxis, didática, formação de professores e pesquisa em educação. As pesquisas mais recentes são no campo da pedagogia universitária e docência do ensino superior. Ingressou no quadro de pesquisadores iniciantes do CNPq em 1993, no qual permaneceu durante 22 anos na categoria de pesquisadora A1. Não é B1, não. É A1.
E desde 2021 é pesquisadora sênior do CNPq. Então, o e-mail dela está aqui, mas eu não vou falar. E vocês pesquisem no Lattes e avancem mais, porque nós somos professores e alunos, temos que pesquisar. Porque eu sempre tenho dito, eu não sou professor papai passarinho. Vai atrás da informação para não dar tudo na mão. Tá bom? Então, obrigado, gente. Vamos aproveitar essa oportunidade. Eu espero, depois de tudo isso, e do cansaço, que eu ainda tenha uma contribuição nesta tarde tão bonita aqui na Unilab, de modo a que eu faça jus, pelo menos, a esse currículo tão pausadamente como o professor Lourenço Apúnica nos apresentou. Oi, acho que esse está bom também. Mas, em nome dele, eu quero cumprimentar e agradecer o convite para estar aqui, na presença de vocês. Boa tarde a todas as pessoas que aqui estão, na presença das autoridades que nos antecederam nesta mesa, e aqui presente a reitora da Universidade de Luanda, e cumprimentar todos os colegas que foram aqui apresentando o trabalho e a inserção profissional que eles têm nessa universidade. Quero cumprimentar minha queridíssima amiga, professora Maria Marina Cavalcante Dias, minha colega de GPF também, e quero cumprimentar o professor Elcimar e a professora Elisângela por esse trabalho tão importante que vocês vêm realizando junto com todos os colegas, e dizer que é uma satisfação imensa poder estar aqui numa universidade que representa, vou dizer assim, mais do que essa currícula toda aqui que foi colocada, a motivação que nos faz permanecer na área da educação, que nos faz permanecer trabalhando. Ou seja, de que a educação é importantíssima para a formação dos humanos que possam ter uma visão crítica do mundo em que a gente vive e propor possibilidades de transformar as injustiças sociais que são tão grandes no mundo e também no nosso país. Então, é isso que é mais importante, que eu queria conversar com vocês hoje sobre esse tema, ok? Mas é uma alegria muito grande estar na Unilab, uma universidade que foi recém-criada, assim, adolescente, né? Perto da minha idade, é quase menina. E que adentra o Brasil profundo, vamos dizer, né? Com essa equipe toda disposta a levar adiante um trabalho de qualidade, como que vocês têm fazendo, com os estudantes brasileiros e com os estudantes lusofalantes, além de nós. Eu sempre falo lusofalantes, né? Então, é muita alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bem, os colegas me solicitaram, né, a fazer uma fala nesse evento que tem como tema geral, importante, não é? Interações pedagógicas entre ensino e formação docente. Já aqui fazendo referência à importância da relação bacharelado-licenciatura, que foi lembrada na mesa. Diálogos insurgentes possíveis, que contam, não é,
em tempos de instabilidades e incertezas. E eu optei por apresentar como tema geral desse nosso encontro. Não vai dar para todos vocês olharem pela posição, né, do PowerPoint, mas eu vou aqui me permitir acompanhando, que eu pensei e cheguei a essa denominação. Vamos falar das insurgências e dos contextos de instabilidade e incerteza, né? Focando isto que caracteriza o trabalho de vocês nesta universidade, que é o docente, a docência, ou seja, a pessoa, o profissional, vinculado a uma determinada profissão de ensinar para garantir que os estudantes aprendam. E um subtítulo, entrando para as insurgências, não é? E o contexto, valorizar e esperançar e resistir no contexto privatista neoliberal que vivemos no mundo todo e, portanto, no nosso país. Né? Então, eu vou passar aqui por alguns tópicos, 3 grandes itens, né, para trabalhar esse título, começando com a docência como profissão de ensinar e aprender, algumas características e finalidades, sobre educação como aprender é um direito humano e não um privilégio, não é? Apontando algumas contradições na sociedade de classes desiguais, como a que vivemos, e os desafios que nós temos no nosso contexto privatista neoliberal. E, no ponto 3, eu quero apontar o que estou entendendo por esse resistir e esperançar, como possibilidades a uma docência emancipadora, democrática. Então, vou trabalhar um pouquinho aqui também apontando algumas possibilidades, que eu espero dialogar, então, com o meu colega e dialogar com vocês. Olha, enquanto eu não aguentar, vou ficar de pé. Quando eu não aguentar mais, eu sento, tá bom? Ok? Então, começando por esse primeiro item, não é? Veja, ser professor, ser professora, não é para qualquer um. Não é qualquer um que pode ser professor, professora. Ou seja, eu quero deixar muito claro que professorar é uma profissão. É uma profissão constituída na sociedade que tem direitos e deveres, que tem características próprias, para o que é muito necessário que ele tenha formação. Vocês vão perceber aqui na minha fala, quando eu entrar um pouco mais no contexto nosso, de vários estados desse país, quanto que isso está sendo importante. Porque eu não posso ser professor porque tenho uma formação de nível superior, ou não. Eu preciso ter um preparo para ter uma eficiência no trabalho que eu vou realizar. Para isso, eu preciso de conhecimentos específicos e próprios do que é ser professor. Né? Então, gente, nesse primeiro tópico, eu já vou anunciando o meu entendimento, não é? Que a profissão de professor, assim como uma outra profissão qualquer, ela tem uma especificidade. E a especificidade do trabalho do professor é exatamente esse, de ensinar e aprender, ensinar e fazer aprender. Então, qualquer profissão, se eu vou ser um engenheiro, eu tenho que ter uma especificidade para a qual eu tenho que ser formada. Para ser um trabalhador que opera uma máquina, também eu tenho especificidade e eu tenho que ter preparo.
com algumas diferenças, nós poderíamos dizer, não é? Porque a profissão de professor é uma profissão do humano, de formação dos humanos. Então, precisa muito cuidado, né? Mexer com a formação humana não é qualquer coisa, né? E aí, eu vou então aqui convidar todos vocês para ver um pouquinho essa característica disso que, no meu modo de entender, configura a especificidade do trabalho do professor e da professora, não é? Qual é mesmo a finalidade do ensino? Por quê? Por que precisa ensinar? Será que em outros contextos de outros seres vivos é preciso ensinar? Me parece que não. Ensinar é próprio dos humanos e é necessário para os humanos. E o que significa ensinar? Vamos lá, aqui eu estou me valendo de um autor que vocês já vão identificar, não é? Ensino, ele tem uma especificidade, que é diferente do trabalho que você pode ter de ensino na sociedade como um todo, em outras instâncias. No processo de escolarização, o ensino tem uma especificidade. Ele é o único lugar onde nós podemos trabalhar de maneira sistemática os conhecimentos que foram elaborados pela humanidade nas áreas todas, nas ciências, nas artes, na cultura em geral, né? Então, para quê? Para que a gente precisa ensinar? Para formar o pensamento crítico dos estudantes. Vamos entender um pouquinho mais o que é isso. Acho que você já sabe. Eu vou aqui falar muita coisa do que você já sabe, vou fazer uma síntese geral, não é? Veja só. E como é que a gente desenvolve o pensamento crítico dos estudantes e das pessoas, não é? Por meio da apropriação crítica dos conhecimentos e a produção de novos conhecimentos. História, geografia, matemática, filosofia são conhecimentos que foram elaborados ao longo da humanidade, visando responder a necessidades e problemas existentes. Por isso, eles não são verdade acabada e absoluta, mas eles podem ser revistos, ampliados, transformados. Isso significa produção de conhecimento. Então, ensinar por meio da apropriação crítica dos conhecimentos produzidos e dos conhecimentos novos, e produção de novos conhecimentos. O que significa apropriação crítica dos conhecimentos? Quando eu estou estudando ou aprendendo história, ou geografia, ou matemática, eu preciso compreender a que problemas os criadores desse conhecimento, né, procuraram responder em termos das necessidades humanas, de melhoria da qualidade humana. Então, quais as raízes da produção de conhecimento? Aqui eu começo a colocar em questão, né, que o conhecimento não é para ser transmitido ou simplesmente informado. Ele precisa ser trabalhado nessa relação que ele tem com o seu processo de produção, do seu contexto, né? E aí, veja, nós precisamos trabalhar essa apropriação crítica dos conhecimentos com vista que os estudantes, na relação com os conhecimentos e conosco, professores, produzamos novos conhecimentos. Para quê? Para que isso? Para que a gente consiga se situar no mundo, ler o mundo, analisar e compreender o mundo e os seus problemas, as origens dos problemas. Veja aqui um processo de pesquisa, né? Com vistas a que a gente possa propor novos conhecimentos que gerem a superação dos problemas que estão impedindo a emancipação dos humanos. Então, essa é a epistemologia que orienta
né? Toda essa produção aí que você fez referência, que eu procuro me valer, né? Vocês percebem, então, que ensinar é muito importante e muito complexo. Por isso, não é qualquer um que pode ensinar. Por isso, não é qualquer plataforma digital que vai ensinar. Tá? Bom, os conhecimentos, é frase do Paulo Freire, essa, são chaves para a leitura do mundo. Esta sala, ou mesmo a origem desta universidade, ela necessita que nós conheçamos, por exemplo, por que ela foi originada, em que contexto, com quais finalidades, para quê, né? Então, é aí que eu vou colocando essa leitura do mundo e da produção que a gente tem, para poder ler e me inserir nesse mundo e ver como que eu posso levar adiante e como que eu posso transformar. Se a gente sonega o conhecimento, os conhecimentos, a gente impede que os estudantes tenham consciência de si e do mundo, e dos problemas do mundo. Portanto, a gente impede que consigam propor transformações das condições de desigualdade que impedem o direito de humanização. Veja bem como isso aqui envolve todas as áreas do conhecimento e a universidade inteira, não é? Porque quando eu estou trabalhando no ensino superior, para que mesmo que eu estou formando engenheiros? Para fazer o quê? Engenheiro que vai permitir que a barragem caia no dia seguinte e inunde uma cidade inteira? É para isso? Qual é a finalidade social das profissões? Olha como isso dá um belo trabalho de análise, de reflexão para os cursos da universidade e dessa como um todo, para os bacharelados e para as licenciaturas, né? Para todos, né? Agora, fica aí uma perguntinha. A quem interessa impedir o acesso a esses conhecimentos, a esse ensino? Vamos lá. Tudo bem? Posso prosseguir? Quando estiverem cansados, vão dando sinais aí que eu vou apressando, né? Veja, estou falando de conhecimentos, né? Vou trabalhar mais um pouquinho. Conhecimentos e humanização dos humanos. Já vou explicar um pouquinho mais isso aqui. O conhecimento, como eu já falei, resulta da atividade humana coletiva, construído historicamente num processo de busca, ou seja, de pesquisa. A pesquisa tem que estar presente desde a educação infantil até a pós-graduação, né? É uma busca para compreender os problemas que geram ou impedem a humanização, e para que a gente possa construir novos conhecimentos, ou, se quisermos, novas explicações e por que temos os problemas que temos no momento presente, né? Para propor as transformações necessárias às praxes. Essa palavra eu deixo aí no seu modo itálico, que é uma palavra estrangeira, né? Universal, mas já vou adiantando que a praxis é a nossa ação de transformação. Tá? Depois vou falar mais um pouquinho sobre isso aí também, né? Então, veja, esse processo requer a atualização do diagnóstico do momento que a gente vive. Veja, nós estamos aqui no Brasil em plena ebulição com possível golpe de assassinato e possível ditadura. Nós temos que ler esse momento histórico, né? E apontar nele, fazer o diagnóstico, olha aqui a atividade de pesquisa, né? Para buscar possibilidades de transformação e de superação desses problemas. Bem, e os professores, nos seus processos didático-pedagógicos de ensinar, contribuem significativamente na construção e produção autônoma coletiva do conhecimento pelos estudantes, professores e estudantes. E aí a outra perguntinha que vai incomodar aí. E a quem interessa impedir o acesso aos conhecimentos?
Peraí, veja bem. Isso. E a gente poderia completar aqui. A quem interessa impedir que o trabalho do professor caminhe nessa direção. Vamos lá. Vou fortalecer aqui o espaço de formação e de exercício do professor. Ele pode atuar em qualquer instância, mas principalmente no processo de escolarização e principalmente no processo de escolarização pública. Vamos ver por quê. Porque cabe a essa instituição da nossa sociedade brasileira, não é? Em seus processos de ensinar, assegurar o direito às classes populares de acessar o conhecimento poderoso, para reivindicar os seus direitos, sistematicamente negados pelas classes dominantes, uma vez que nela, na escola pública, está a maioria dos filhos das classes populares. Então, se vocês me perguntarem, aonde devemos fazer estágio? Primeiro e fundamentalmente nas escolas públicas, porque é aí que é mais necessária a nossa atividade profissional de professor. Esses processos, né, de ensinar, assegurando esse direito, eles capacitam ou podem capacitar os jovens a adquirir o conhecimento que para a maioria não pode ser adquirido em casa ou em sua comunidade ou mesmo no trabalho. Então, aquela história de alguns anos atrás de homeschooling é o contrário disso aqui. É impedir o acesso ao conhecimento, porque o conhecimento é uma produção coletiva e é na medida que eu trato isso com os meus pares é que eu vou aprender politicamente, né? É nela, na escola pública, que as novas gerações podem encontrar o que em nenhuma outra instância social lhes é disponibilizado. O conhecimento poderoso, expressão do Michael Young, decorrente, esse conhecimento poderoso é o conhecimento dos campos disciplinares, da matemática, da história, da física, da geografia, da filosofia, de todas as áreas artísticas, enfim. Porque esse conhecimento disciplinar consegue fornecer explicações confiáveis ou novas formas de se pensar a respeito do mundo, contribuindo assim para a produção de novos conhecimentos. Vejam como aqui tem um contexto histórico nosso muito forte presente, não é? Porque negar o conhecimento, lembrando que ele é poderoso, é uma forma de você jogar fora a ciência, de ter explicações mentirosas, falsas sobre a realidade e sobre a importância do conhecimento. Tudo bem? Posso seguir? Vamos lá? E aí? Ensinar. Trabalho do professor. O ensinar é uma atividade educativa. Há muita confusão quando a gente diz assim, ensinar e educar. Ensinar é a atividade que educa. Mas é importante a gente estabelecer a diferença entre educar e ensinar. O ensinar trabalha especificamente, sobretudo, com a questão dos conhecimentos na formação humana. Bom, e por que é importante falar de educação? E aí, de novo, eu me valho aqui de vários autores, de Marx e de Paulo Freire, por exemplo, porque vamos lembrar, gente, que a educação é uma atividade exclusiva dos humanos. Os outros animais não precisam de um processo de educação. Quem precisa somos só nós. A gente não nasce pronto. A gente precisa se tornar humanizado. Então, a finalidade da educação é exatamente essa, de humanização do humano. E isso é um direito. Um gato, por exemplo, não precisa de um processo de gatização. Precisa? Não. A ele é suficiente ter as condições materiais e objetivas que lhes permitam sobreviver.
Mas o gato não tem consciência de que ele pode transformar o mundo onde ele vive. Os humanos têm. Ou melhor, eles adquirem essa consciência, né? Então, gente, a educação é um direito humano. Portanto, ela não pode ser sonegada a ninguém. A educação é necessária para que todos os humanos que nascem se tornem humanos, né? Então, aí o Paulo Freire nos ajuda, não vou ler tudo, depois esse material fica com vocês, não é? Mas a educação é uma atividade exclusiva dos seres humanos e tem uma dupla finalidade. Ao mesmo tempo que a educação, que começa lá, já antes, poderíamos até dizer assim, antes da, como fala, quando junta o óvulo com o espermatozoide, antes já começa. Por quê? Depende do alimento que os pais têm e das condições de vida que os pais têm para ter uma formação de um embrião que tenha saúde, né? E segue. Aí, depois que a criança nasce, objetivamente, a família é a principal referência. A família tem a ela o desenho que tiver, tá? Ela é a principal referência para ir ajudando essa criança a aprender a comer, a aprender a se alimentar. Diferente do gato, se ela for deixada sozinha, ela não vai sobreviver, muito dificilmente, né? Então, a educação, ela não é única e exclusivamente na escola, ela começa lá. Daí nós vamos já começar a ver a importância de uma porção de condições necessárias para que as crianças tenham desenvolvimento humano, comecem a ter, não é? Condições ambientais, condições de alimentação, condições de água despoluída, de saneamento básico, de meio ambiente, e tudo isso. Mas também condição de ir desenvolvendo e pensando sobre esse mundo. É aí que entra a diferença fundamental entre os outros animais e o humano. Nós precisamos, não é, nesse processo, a criança vai desenvolvendo a sua subjetividade e, ao mesmo tempo, na relação, sempre com os outros, e, ao mesmo tempo, ela vai adquirindo a consciência dela no mundo. Quem eu sou? Nós todos aqui somos humanos. Nós todos somos iguais? Somos? Somos. Somos diferentes? Somos na igualdade, né? Então, é porque existe vocês é que eu posso ser eu. Então, esse trabalho conjunto, né, da educação entre os pares é o que vai tornando o sujeito a ter capacidade de se compreender no mundo. O que eu sou, quem eu sou, e aí nós vamos ajudando para onde eu vou, não é? Esse ser humano vai se construindo, portanto, com a capacidade de transformar a realidade em que ele vive. Ele e os pares todos, não é? Quando eu digo pares, não é grupinho, é todo mundo. E como? Se apropriando dos conhecimentos críticos que lhes permitam compreender e transformar as condições que geram desumanização. Por que grande parte dos humanos, a eles é negado esse processo de humanização? Então, mais uma vez, o conhecimento... Não, esse aqui eu já falei, né? Já falei, ok. E aí, gente, a quem interessa impedir o acesso, né? Eu trago aqui um depoimento de um estudante do meu estado, São Paulo, da rede pública, né? Da rede pública estadual, que adotou uma substituição do professor pelas plataformas digitais. Olha o depoimento do aluno de ensino básico, né, de educação básica, acho que nono ano. As plataformas digitais não ensinam. Vocês sabem o que são as plataformas digitais, não é? Formuladas e desenvolvidas fora da escola, sem a participação do professor e tendo que ser o professor aplicar apenas
as plataformas e os alunos fazerem e cumprindo a meta de tantas por dia, né? E aí o estudante diz assim: as plataformas digitais não ensinam. Os professores estão ensinando muito mais do que elas. Olha que frase. Quando eu li isso, eu me senti compensada por todos esses anos de trabalho, Antônia. O estudante reconhecer, né, hoje, na escola pública do meu estado, né, que o professor ensina muito mais do que elas. Por exemplo, diz ele, no começo do ano, e antes das mídias digitais chegarem, o meu professor de história estava explicando muito bem, super bem. E eu estava entendendo absolutamente tudo. Não é uma felicidade ouvir isso? Quando as plataformas chegaram, desandou absolutamente tudo. Acabou com o professor completamente. Aí tem o depoimento da professora. Só entre parênteses, eu tenho uma fonte aqui, tem um artigo muito bom sobre isso, né? E só para dizer que esse texto é resultado de uma pesquisa de um professor. E, portanto, quando eu li isso, me veio isso na cabeça. Plataformas digitais e inteligência artificial. Eu não sou contra a inteligência artificial generativa, que não me tenha, mas elas são instrumentos que vêm para melhorar. O problema é o uso que se atribui a elas, como no caso do governador e do secretário de Educação do estado onde eu vivo. Infelizmente, são eles, né? Não é infelizmente eu viver lá, infelizmente é tê-los como governantes. Porque foi nessa expressão que eu me vi, né? Isso significa o sequestro da palavra do professor, o sequestro da aula, das aprendizagens, do diálogo, né? Professor, aluno, conhecimento, mundo. Sequestro disso que é o que caracteriza o trabalho docente, como eu disse no começo. Portanto, se esta moda pega e se generaliza, vocês aqui vão poder fechar os cursos de licenciatura, porque não precisa formar professor. Esse professor aperta lá para entrarem as plataformas. Estou sendo muito dramática? Acho que não, né? Agora, por isso que é importante a gente estar aqui, né, nesta universidade, com esse coletivo que vem desenvolvendo esse trabalho da maior seriedade na formação de professores. Se a gente abrir mão disso, aí acaba. O esperançar não vai acontecer. Ok? Bem, então vamos seguir aqui um pouquinho. E os professores têm algum poder contra isso? Tem sim. Mas aí, ó, veja, tudo bem, plataformas digitais, etc. Esqueci de dizer que no caso do Estado de São Paulo, as plataformas digitais são produzidas pela empresa do secretário da Educação, que vende para o Estado. Bom, então, são desafios, não é? Professores de aprendizagem invisíveis, mas também é um desafio para nós, professores, não é? A conscientização das camadas populares de direitos e lutas no âmbito da mercadorização, dessa mercadorização. Não é? É urgente demonstrar aos pais e mães que se trata de desvio de recurso público e, consequentemente, um caminho traçado para a destruição da escola pública. É isso que nós queremos? E a população, como é que reage a isso? Então, o nosso trabalho, quando estamos fazendo um estágio na escola pública, é de compreender como é que é essa relação escola-família, comunidade, para entender se isso está sendo, como é que está sendo trabalhado. Porque os pais, em geral, das camadas populares, não tiveram possibilidade de ter essa consciência ou conscientização, conforme Paulo Freire, né?
E aí os desafios, as desigualdades, as discriminações sociais e escolares e preconceitos, o que nos coloca permanentemente desafios, porque a questão é de isto está junto conosco no contexto em que nós vivemos. Então, não pode ter preconceitos, né? E com as consequências do preconceito. Também é importante a gente compreender que no Brasil, assim como em qualquer país, não é? A gente tem múltiplas determinações globais. Né? Estamos em contexto de avanço do neoliberalismo, de plataformas de direita que tem, de ultradireita que tem essas perspectivas negacionistas do direito à humanização. Em relação, e isso rebate no nosso cotidiano, nas nossas escolas, no nosso local de trabalho. A consideração do meio ambiente, que estamos vendo aí, né, a briga que foi, porque nessa COP29 precisava 3 trilhões e foi aprovado não sei quantos pouquinho, né? Pelo mundo. A decolonialidade, que é uma questão relativamente nova no nosso país e tantos outros, não é? Ou seja, eu vou repassando aqui, portanto, as questões de qual finalidade de ensinar, que alunos queremos formar, que professor pretendemos formar, o que caracteriza o trabalho pedagógico docente, por que essa insistência nos sistemas de escolas públicas. Esse terceiro ponto já foi justificado. Seguinte, né? Que professor nós queremos formar? Isso aqui é muito importante, gente. Nós não queremos que os nossos estudantes sejam apertadores de botões digitais. Ele não precisa ser formado para isso. Isso vai retirando o lugar da importância do professor na formação da consciência humana. Né? Nós queremos formar um profissional, primeiro, que tem direitos, né? Portanto, de trabalho, de jornada, de tudo isso, que seja um intelectual crítico reflexivo, ou seja, que trabalhe, né, seja trabalhada na formação dele, tanto os conteúdos, os conhecimentos do bacharelado, quanto os da licenciatura, juntos. Essas coisas não se separam na ação docente. Para eu ser professor de física, eu tenho que, sobretudo, né, saber física. Eu não posso ser professor de física porque eu não sei nada de física, infelizmente. Mas eu preciso também saber, enquanto físico, qual é o sentido da física nesse processo de humanização. Qual é a contribuição dessa área para esse processo de desenvolvimento da humanização? Isso é o que vai ser o meu referencial pedagógico, didático, para que eu tenha possibilidades de trabalhar com a formação desses estudantes. Eu vou, mais para frente, colocar algumas dicas que ajudam nessa direção. Não é? E um professor crítico reflexivo, portanto, que tem uma ótima formação, que seja pesquisador e pesquisador da sua praxis docente. Rompendo aquele modelo de que na universidade alguns pesquisam e outros fazem o quê? Enfim. Aí dá uma brigaiada, porque os que pesquisam, não. Isso eu não estou aqui para ensinar. Escutei na minha universidade uma vez um professor dizer, não estou aqui para ensinar na faculdade de educação, curso de licenciatura. E eu disse, pena que eu não tenho o poder de te mandar embora. Você vai dizer, olha, rua, você está no lugar errado. Né? Então, veja que os cursos bacharelado e licenciatura têm muito o que fazer juntos, não é? E a pesquisa no processo de formação do estudante, seja por meio do estágio, seja por qual atividade que o programa, o curso tenha, não é?
a pesquisa da praxis docente, da sua própria, e da praxis educativa que é realizada na escola e na sociedade em geral. Né? Quando eu falei que a escola é um espaço de educação, na sociedade não é só a escola que ensina e não é só a escola que forma, mas as práticas educativas na sociedade como um todo, por exemplo, no espaço jurídico. Como é que tem educação, formação humana, no espaço jurídico? Quando se está julgando, por exemplo, adolescentes infratores. E coloca isso para várias situações. Como é que tem educação no espaço do posto de saúde? Estou mexendo aqui com você agora. Como é que tem? A gente educa, claro, a gente tanto pode educar para a humanização, como também educa para a desumanização. Ou seja, compreender essa realidade da educação, buscando, né, as práticas que são verdadeiramente educativas e aquelas que sonegam a humanização, é fundamental no processo de formação de professores e qualquer que seja o espaço da sociedade que você vai atuar. Olha como é importante diferenciar aqui e, ao mesmo tempo, relacionar educação e ensino, tá? E compreendendo essas finalidades, como a gente foi colocando. Então, na contramão desse professor intelectual reflexivo, nós afirmamos que o professor não é nem um repassador, nem um transmissor de informações ou de conhecimentos. Aliás, de repassar a informação, ele até já está superado, porque a tecnologia virtual já colocou muito isso, né? Mas isso é uma coisa que tem marcado muito a história da nossa profissão. Nós não transmitimos informações. Isso não é suficiente. A informação precisa ser discutida, precisa ser contextualizada, precisa ser confrontada com as condições de realidade e assim por diante. Portanto, eu estou trazendo isso aqui porque eu quero dizer que o professor não é um simples técnico, um prático que aplica e executa programas definidos por agentes externos a ele, reduzindo a habilidade, competências operativas, ou, como nós escutamos e lemos na Diretriz Curricular Nacional, última, de 4 de 2024, que afirma que o professor não precisa de formação completa, não precisa de formação teórica. O professor precisa ser prático, só prático, sem teoria. Ou seja, e aí eu tenho exemplos também na minha universidade de Conselho Estadual de Educação e nos cursos de licenciatura, ainda bem que na época eu era pró-reitora, eu consegui segurar isso, obrigando os professores a retirarem dos seus programas determinadas bibliografias, porque eles diziam que isso é teoria, não precisa disso aqui, né? E eles tinham um poder, porque são eles que reconhecem o diploma dos licenciados, né? E aí nós fizemos lá um esquema de guerra em que a gente atendia o que o conselho queria, mas fazíamos tudo diferente, né? É um conselho privatista, ainda é, né? Bom, então, gente, não é pouca coisa defender o professor. O professor prático é a concepção que os financistas neoliberais, autores dessas legislações que atuam no governo, querem. Para eles, o professor é um simples técnico para aplicar as plataformas, etc., 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 e que vai tendo carga horária diminuída, porque não precisa, e, no limite, ele vai ser descartável.
O professor não precisa nem de teorias pedagógicas e nem das teorias das áreas específicas. Nem precisa saber matemática para ser professor de matemática. Ele precisa de práticas apenas. Ou seja, ele não vai desenvolver a capacidade de pensar. O professor intelectual crítico reflexivo, na contramão, transforma os conhecimentos produzidos pelas pesquisas em matéria de ensino. Essa é uma questão muito importante de nós termos clareza que, se eu estou dando aula, fiz um curso de geografia, e eu estou dando aula de geografia, eu não vou, na educação básica, eu não vou formar um geógrafo. Eu vou trazer o conhecimento geográfico para desenvolver a capacidade de pensar do estudante que está na educação básica. Então, aqui está a pedagogia transformando, trazendo, não é, os conhecimentos como matéria de ensino, né? Transitar no contexto curricular e histórico-social, dominar várias linguagens, conectar-se em redes acadêmicas, buscar a participação do aluno na produção do conhecimento. Já vou falar mais disso aqui também, não é? Bem, tudo bem? Posso continuar? Deixa eu tomar uma coisa. Vocês respiram. Como vocês viram, eu sou meio trator, né? Eu vou indo, né? A educação sobre o neoliberalismo, né? A educação, que é o que estamos vivendo, né? Que foi amplamente desenvolvido e implementado no nosso país a partir do final dos anos da década de 1990 e que adentrou com muita força no contexto atual. Algumas características, não é, que a educação assume no neoliberalismo, que é contrário a tudo isso que eu estou falando. A educação do ensino fundamental ao universitário deixa de ser uma instituição social e para se tornar uma empresa. Isso é frase de Marilena Chauí, né? A educação perde a ideia de formação do exercício do pensamento, de crítica, da reflexão, da criação de conhecimento, substituída pela transmissão rápida de informações não fundamentadas, e às vezes até mentirosas, né, por meio das plataformas digitais e outras. A educação desqualifica e desmoraliza a escola pública e incentiva a privatização como um negócio. Transforma o direito universal à educação em privilégio, ou seja, como um instrumento de exclusão sociopolítica e cultural, portanto, de exclusão humana. Sonega o acesso ao saber e a criação de conhecimento às classes populares. O homem vai pensar na raiz dos problemas? Para quê? É perigoso. Ressuscita o tecnicismo, ou seja, o uso da técnica sem fundamentação teórica, visando extirpar qualquer possibilidade de formação do pensamento crítico dos estudantes. BNC, DCN, 4 de 2024, está lá. Depois, no fim, eu vou falar um pouquinho dessa legislação. Essa ideologia provocou demandas novas e desafiadoras para a escola, para nós, decorrente dessas inovações tecnológicas e científicas, dos processos de globalização, das novas configurações do mundo do trabalho, das relações sociais. Aliás, mundo do trabalho, que hoje é mais mundo da mercadorização do trabalho, não é mundo do trabalho, nem da empregabilidade, né? Essas transformações chegaram rapidamente nas escolas, exigindo outros modos de aprendizado, em geral, em situações precárias, penalizando crianças e jovens pobres, que se situam perifericamente em relação às mídias todas, e a essa exigência virtual. Tem computador, tem plataforma, tem isso que funciona, tem aqui, não tem. Então, isso está assegurado para quem? Esse artigo que eu citei aqui, ele traz um mapa de vários países mostrando essa relação
estudantes, sistema público e acesso à tecnologia de qualidade, né? Numa síntese, trago aqui a contribuição do nosso querido educador brasileiro, Anísio Teixeira, quando lá em 67, mas até antes, nos disse que a educação não é privilégio, a educação é um direito dos humanos. Vamos lá. Bom, aqui eu vou falar rapidinho, porque tem muita coisa aqui, mas aqui eu estou usando um pouco Marilena Chaui e outros, não é? Mas é importante a gente saber, né? O que é na democracia política e social? É importante a gente saber que ela tem um princípio que é da igualdade perante a lei e a liberdade de expressão para todos, né? Esse é o princípio democrático da democracia política e social. Mas, numa sociedade de classes como a nossa, como manter esses princípios sob o efeito da desigualdade real? Conflito, e aí a gente vai ter, né, os direitos, como sendo, eles são econômicos, sociais, políticos, culturais. A educação é um direito social, né? Eles foram introduzidos para enfrentar essas dificuldades. No entanto, isso gera muitos conflitos, porque é necessário buscar mediações institucionais para que se exprimam a democracia. A democracia não é um regime de consenso, mas do trabalho dos e sobre os conflitos. Estou falando da sociedade brasileira, no dia de hoje, né? Se a gente ligar o jornal, qualquer que ele seja, acessar na internet, nós vamos ver exatamente isso. Na sociedade de classes, como operar esses conflitos? Quando eles possuem a forma de contradição e não de mera oposição, não é? Os direitos são o coração da democracia. Ele cria, conserva, são válidos para todos os indivíduos, para todos os grupos, para todas as classes sociais, e reconhecido por todos. Em geral, eles são gerais e universais. E aqui ela faz uma diferença importante entre direito e necessidade ou carência, porque ela vai dizer assim: necessidades ou carências são particularidades e especificidades de diferentes grupos ou classes sociais. Por exemplo, necessidade de água potável, necessidade de moradia, necessidade de transporte. Isso tudo são direitos universais. No entanto, parcela da população tem necessidade, precariedade. Ok? Nessas necessidades estão implícitos direitos a conquistar, o que muitas vezes será por lutas conflitivas. Por isso é que eu disse antes e vou reafirmar que é muito importante que no trabalho docente nós tenhamos a relação com os estudantes e com a comunidade de trazer essa compreensão e essa conscientização. Porque tem uma pesquisa que eu vi recentemente que mostra uma enquete com pessoas das camadas populares se elas prefeririam deixar ter os seus filhos na escola pública ou na escola privada. E a grande maioria disse que queria na escola privada, porque a escola pública era ruim, era não sei o quê, era não sei o quê, era não sei o quê. Ou seja, elas estavam lutando pelo privilégio e não pelo direito. Portanto, veja como fazer uma boa escola não é uma questão só da direção. Aliás, que agora é chamada de gestão, né? Tudo bem? Então, é importante que a gente coloque com clareza, não é? E trabalhe com os alunos, por exemplo, quando você vai ensinar conceitos de química sobre água. E aí você, professor Livani, que dá sempre esse exemplo que eu acho interessante, né? Que é assim, aí você pede para a criança trazer um pote de água de casa e você traz um pote de água
pura, né? E vai observar com a lupa, não sei o quê, né? E aí vai indicar o que tem na água não pura e o que isso interfere na saúde das pessoas, né? E como fazer para que a água se torne pura. Ferve, ou tem uma talha, um filtro, o que seja, mas ferve a água. E aí essa criança volta para casa e vai ensinar os pais como é que faz, né? Isso é só um exemplinho bem rápido, que a gente pode ter N situações para ver como é essa relação do conhecimento com o contexto histórico, político e social, né? Graças aos direitos, os desiguais conquistam a igualdade, ou seja, espaço político para reivindicar participação nos direitos universais e, sobretudo, para criar novos direitos, né? Então, olha aí, tem um papel que pode ser usado para pesquisa, né? Convencer os professores, a população pobre, suas crianças e jovens, de que a educação e a escola pública é um direito e não um privilégio das elites. Impedir que as escolas substituam o ensino presencial, fascinadas pelo virtual, com suas tecnologias, como querem os neoliberais, privatistas, mercadores da educação. Impedir. Essa palavra é forte, né? Impedir. Aqui não é um só, né? Mas é a partir de um que a gente vai. E que a gente não perca de vista que o ensino, trabalho específico do professor, é a atividade que ocorre entre os sujeitos humanos, coletivamente, escolares ou não, em relação presencial, que pode ser mediada por tecnologias, mas não substituída. Às vezes, hoje, nas universidades, a gente tem professor que gostou tanto disso, do virtual, que não quer, só quer ficar no virtual, né? E os alunos, muitas vezes, pactuam, porque eles vão lá na inteligência artificial e encontram tudo que eles precisam, né? Só não lembram que a tecnologia e a inteligência artificial não cria conhecimento. Ela capta, portanto, ela é um instrumento de busca muito eficaz, né? E aí, vamos resistir esperançando? Vou trazer aqui agora algumas possibilidades dos processos de ensinar e aprender democrático. Resistir, eu já fui colocando. O que quer dizer a palavra esperançando? De novo, é Freire, com alguns outros autores, né? Que colocam a diferença entre esperançar e esperar. Já ouviram isso, né? Esperar, eu sento e fico esperando que aconteça. Esperançar é fazer acontecer, certo? Portanto, eu estou falando aqui, estou pensando nós no contexto brasileiro hoje. Eu me vejo esperançando, ou seja, eu vou buscando, para não ficar desesperada em entregar os pontos, eu vou buscando na realidade existente possibilidades que apontam caminhos para a superação. A teoria crítica frankfurtiana nos ajuda imensamente nisso, mas simplificando é isto, né? Nós temos um projeto que nós desejamos, que é o de humanização de todos, e a gente tem que ver em cada lugar que a gente está, a possibilidade que já está mostrando uma brecha, um caminho, que vamos por aqui, que nós vamos conseguindo. E para frente eu vou ilustrar isso um pouquinho com a minha experiência também. Então, nesse sentido, é que a gente tem trabalhado no âmbito da didática crítica alguns caminhos para o processo de ensinar e aprender, que denominamos, então, democráticos nesse sentido dos direitos, não é? Por exemplo, na nossa atividade docente, ensinar com pesquisa. Vou falar de cada um deles, né? Vou passar aqui. O ensino e pesquisa constitui uma unidade dialética. A pesquisa, assentada nas abordagens epistemológicas crítico-dialética e fenomenológica hermenêutica,
é entendida como atividade básica da ciência na sua indagação e construção da realidade. Ela torna-se, portanto, método para o ensino que favorece a problematização do conhecimento. Esses autores citados ali afirmam e concluem que a pesquisa alimenta a atividade do ensino e o atualiza frente à realidade do mundo, né? Freire nos diz, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, pois o ensino com pesquisa alimenta a curiosidade epistemológica dos estudantes, né? Tanto de quem aprende quanto de quem ensina. Então, tem aí tudo pronto lá pela inteligência artificial, ok, mas vamos problematizar, colocar questões para as informações que ali estão. E aí nós vamos trabalhando e alimentando a curiosidade epistemológica. Severino também nos ajuda quando considera que ensinar com pesquisa significa adotar uma concepção de aprendizagem como processo de construção de conhecimento. Portanto, o ensino não é transmissão de informações, nem transmissão de conhecimentos. A ação de ensinar como prática social é permeada por múltiplas articulações entre os professores, alunos, a instituição, a comunidade, impregnadas no contexto sociocultural aos quais pertence. Portanto, nós somos permanentemente, temos múltiplas confluências que multideterminam o nosso trabalho de ensinar. Por isso que a pesquisa, só a pesquisa contínua e criteriosa pode colocar o professor em processo de contextualização do ensinar e do aprender. Por que os estudantes não aprendem? Por que essa universidade foi criada? Por que os estudantes que vêm aqui estão ou não aprendendo o quê? Como? Né? O outro ponto é o diálogo crítico nas relações de ensino-aprendizagem. Não é? A educação problematizadora, que tem a pesquisa como um de seus princípios metodológicos, fundamenta-se em práticas e processos dialogais. Olha aqui, dá para dialogar com a inteligência artificial? Alguns dizem que dá, porque você pode fazer pergunta e ela vai responder. Mas isso não é diálogo, isso é repetir. Né? Que mobilização de pensamento foi colocada ali? Se você aprimora a pergunta, ela não vai conseguir. De construir sentidos por meio do diálogo, das interações, das trocas e das descobertas. De aprofundar as interlocuções entre professores e estudantes, entre os conhecimentos e as experiências formativas. O diálogo como criticidade. Não é apenas uma simples conversa, muitas vezes dispersa e sem fundamento. O diálogo não elimina as contradições. Ao contrário, as pressupõe. Mas lhe dá um tratamento especial, cuidadoso, reflexivo, porque nele o exercício da crítica se completa com a autocrítica. Se você me diz uma coisa que eu não tinha pensado, ou que eu era contra, e você argumenta, aí o crítico, né? Eu tenho que reagir criticamente e modificando, né? O outro me põe em contato com uma realidade que o isolamento pode me impedir de enxergar. Um outro aspecto dos processos de ensinar é o que denominamos de mediação didática, que consiste em estabelecer as condições necessárias à ativação do processo de aprendizagem. Depende, pois, de uma relação de caráter psicopedagógico, ou seja, sujeitos com as suas subjetividades, com seus sentimentos, com as suas emoções, estabelecido com a sua cognição entre professor e aluno e de uma relação didática estabelecida com as disciplinas, interdisciplinarmente, professor, estudantes e objeto de conhecimento. Né?
A construção do conhecimento passa a ter sentido para professores e estudantes por meio da mediação crítico-reflexiva entre os valores e a cultura que a sociedade dissemina, o que demanda considerar a complexidade do trabalho pedagógico em constante movimento. E assim por diante, não é? A construção de redes de saberes, vamos considerar isso nos processos de ensinar. Sabe, como já falei, os saberes são produzidos historicamente por nós, pelos sujeitos, em relação uns com os outros e no mundo, situados no mundo, né? De conhecer, de identificar os problemas, as raízes e propor formas de intervir e alterar. Sempre cientificamente traduzidos em conhecimentos. Cientificamente quer dizer por meio da pesquisa. E não é do saber diletante. Por meio da pesquisa, incluindo a pesquisa filosófica, a pesquisa histórica, a pesquisa como processo de construção de conhecimento, para a gente não ficar massa de manobra de fake, de mentiras. A realidade a ser conhecida, interpretada e questionada é profusa, complexa, em constante movimento. Por isso, na mediação didática, professor-aluno-conhecimento, é necessário mobilizar os resultados de pesquisas, não é, sobre a forma de conhecimento, na relação com as experiências que os sujeitos têm, portanto, com os saberes de origem dos estudantes, não é? Bem, vou pular aqui um pouquinho. Aí, ó, só vou destacar aqui, ó. Aqui, nessa perspectiva, os professores erigem esse sentido e reelaboram os seus conhecimentos. Eles não são repassadores. Esse preconceito de que pesquisador é uma coisa, professor é outra, né? É outra, assim, menorzinha, né? Se opõe, portanto, ao preconceito que considera os professores como simples consumidores apáticos de conhecimentos produzidos por cientistas, pesquisadores acadêmicos e tal. Aí, bem, aqui eu acho que eu vou passar um pouquinho rápido, porque a gente exigiria mais tempo. Quanto tempo eu tenho, pessoal? Não está contando o tempo? Olha, ele não está contando meu tempo. Olha só, hein? Olha o perigo, gente. Olha o perigo para vocês aqui de eu ficar eternamente, né? Mas eu só quero dizer que esse conceito de praxis é um conceito relativamente complexo, né? Porque, em síntese, ele é o quê? Ele é unidade de teoria e prática. Ele não é separado. Teoria é uma coisa, prática é outra, né? É uma unidade dialética, né? A praxis é a ação dos sujeitos. E é na praxis que as transformações ocorrem. Não é na teoria ou na prática. Então, o fato de eu ser um grande teórico não significa que a minha teoria modifique a realidade. Se não for pela prática dos sujeitos, ela poderá se modificar a realidade. Então, em síntese, é isso, né? Mas eu vou pular aqui um pouquinho, porque eu vou dizer que também assim. Então, é unidade de teoria e prática, lembrando que a praxis é uma prática transformadora do que precisa ser transformado, não é? A praxis como unidade de teoria e prática transformadora valoriza os professores, porque fortalece os professores pesquisadores da praxis que realizam, eles realizam, e das que são realizadas na escola em geral. Né? Tem essa frase aqui que eu gosto muito, desses dois autores, que deixa isso muito claro. Veja, eu estou aqui, para pegar o princípio da minha fala, valorizando os professores como profissionais e valorizando o trabalho dos professores na perspectiva de humanização da humanidade. Bom, aqui acho que eu já falei, né, na contramão disso tudo, a gente vai ter o neoliberalismo que sonega a educação como direito, né?
Vamos lá, eu já estou caminhando no final. Portanto, a atividade de ensinar e aprender é ensino-unidade dialética na relação do aluno com os conhecimentos existentes mediado pelo professor. Atividades contínuas de ensino realizadas pelos sujeitos envolvidos nesse processo visam provocar a aprendizagem em ambos. Ensino-aprendizagem, portanto, reafirmando, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades. Olha aqui a mediação didática, né? Criar as possibilidades para a produção de conhecimentos, ou a construção de novos conhecimentos. Isso transforma significativamente o papel do professor e o trabalho com a didática. Bem, isso aqui tudo eu tenho fundamentado numa perspectiva da didática crítica no Brasil, e que, no meu caso, eu escrevi sobre a didática crítica multidimensional, a didática multidimensional crítico-emancipatória. Aí eu desenvolvo mais esses princípios, né? Para ir terminando, agora, se vocês ainda estiverem com casa, então ainda, posso falar mais um pouquinho? Vou trazer um pouquinho que eu apresentei lá no ENTIP, que vocês estavam, não é? Olha, Brasil, século XX e século XXI. Contextos. Nós estamos aqui vivendo, né? Embora eu tenha nascido lá na metade do outro século, né? Estou aqui nesse, né? Está aqui neste. Então, eu queria trazer aqui um pouquinho, mostrando para vocês que os contextos, eles não são uma única coisa, uma única direção. A menos que você tenha processos que impedem os sujeitos de ficarem vivos. Nós não estamos vivendo esse momento. Vivemos lá, no tempo que eu era estudante, em 64, e ainda assim não eram todos que foram mortos, né? Então, o ser humano, a gente não pode entregar. Então, toda essa minha fala tem a ver com isso. Como é que a gente não entrega? Como é que nós vamos percorrendo nesse caminho, não é? Eu vou trazendo aqui alguns avanços e contradições, começando em 2002. 2002 e seguindo, né? Nós tivemos a aprovação do piso salarial nacional dos professores no Brasil, pela primeira vez. Tudo bem que cada estado hoje está fazendo do jeito que bem entende, mas nós temos uma lei para brigar por isso. Nós tivemos movimentos para a ampliação das escolas públicas. Até então, as escolas públicas atendiam 45% da demanda das crianças e jovens em idade escolar. Conseguimos depois. Nós tivemos, nesses períodos, exercícios e experiências de democracia política e social, com o governo Lula. Nós tivemos a ampliação das escolas públicas. Hoje, nós temos escola para a totalidade das crianças e jovens em idade escolar. Por que grande parte delas ainda não permanece na escola ou não adentra? Tivemos também, olha só, em 2006, um avanço que a formação de professores para a educação infantil e o Fundamental 1 passou de ser só no ensino médio e passou para o ensino superior, indicando a necessidade de uma formação de qualidade do professor da educação infantil. O professor da educação infantil, com todo o respeito à merendeira, eles têm trabalhos igualmente importantes, mas são diferentes. A merendeira precisa de aprender algumas coisas. O professor da educação infantil precisa aprender outras coisas, além das questões da merenda, né? Tivemos isso, mas tivemos também, olha lá, movimentos políticos e sociais de inclusão
e de direitos, como os que eu referi há pouco, não é? Tivemos o MST, o MTST, sindicatos da educação, mas tivemos também, ao mesmo tempo, avanços do capitalismo neoliberal nas políticas públicas educacionais. Okay? 2014 em diante, avanços, mas também retrocessos, nessa recente democracia política e social. Tivemos avanços com movimentos e as políticas governamentais e avanços sociais. Mas a política balança, a democracia política balança e retrocede com o golpe civil parlamentar de 2016. Muita gente que está aqui nesta sala não era nascida em 2002. Quem não era nascido em 2002? Levanta o braço. Que não era nascido em... Acho que todos, né? Aí, se eu for perguntar um pouquinho mais para trás, aí sim, né? Se eu perguntar em 1960, é só eu, provavelmente, daqui. E você que levantou o braço ali também. Mas, veja, porque a gente esquece um pouco esses contextos, não é? Que a gente vivenciou de maneiras diferenciadas. Então, nesse período, nós tivemos um balanço na política com o golpe parlamentar de 2006 e 2016. As políticas neoliberais investem maciçamente na privação dos cursos de formação de professores, com a criação das licenciaturas privadas, que hoje no país respondem por 95% das matrículas do país em licenciatura. Ok? Veja, mas também tivemos, pelo governo federal, ainda nesse período, 2014, tivemos a ampliação de vagas das instituições de ensino superior públicas, por exemplo, com a criação de novas instituições, como esta, onde estamos, não é? Com a criação e a ampliação dos institutos federais de ensino superior, que, além, claro, são obrigados a oferecer licenciatura. Eles ainda estão aprendendo com a gente como é que oferece, mas também estão cometendo muitos erros, como a gente já cometeu nas universidades. Então, isso foi um ganho, não é? A criação de cotas raciais e sociais. Então, veja, é nesse balanço das contradições que a gente tem que olhar o que precisa ser impulsionado na direção do esperançar, não é? 16 em diante, tivemos a ascensão da ultradireita neoliberal ao poder, com a negação de todos os direitos democráticos, só de votar que não, político, né? Mas os sociais, quase todos. Na educação, a escola pública deixa de ser a instituição social e torna-se empresarial. Transforma, desqualifica e desmoraliza a escola pública, tornando-a um negócio, um estímulo à competição mortal, a ódios, a medos. Anteontem, me preparando para vir para cá, eu recebi, para trazer esse material, eu recebi uma notícia do estado do Tocantins, não sei se vocês chegaram a ver, você viu? No estado de Tocantins, escolas militarizadas, não são escolas demilitares, são escolas públicas militarizadas, com um comandante, enfim, alguém do Exército Marinho, Aeronáutica, sei lá, treinando as crianças numa maratona de ódio em relação a todos, né? Eu não lembro a palavra de ódio, eu fiquei tão atordoada que eu apaguei a mensagem, não olhei para ninguém e comecei a chorar. E as crianças definindo, marchando, né? E definindo, vou te matar, vou te excluir, gente do céu. Respirei fundo para continuar esperançando.
ódios, né? Competição mortal, né? E aí, nesse período complicado, com a pandemia, e aí, de novo, a ultradireita, com a negação da ciência, estímulo à morte para reduzir a população pobre, porque se tem muita gente no país e muita gente pobre, tem que distribuir a renda, tem que distribuir recursos. Como não quer distribuir, mata. Deixa morrer, ou deixa morrer. Mata ou deixa morrer. Né? Aprofundamento das doenças psicossociais nas crianças e jovens, mas também nos adultos, professor. Enfim, 2022, o esperançar se fortalece. O contexto esperançoso que adentramos em nosso país, a partir de 2023, nos estimula a esperançar. Espero que vocês concordem comigo. Esperançar se fortalece, não é? Os enormes desafios que estamos enfrentando em todos os níveis, mas principalmente na educação, os enormes desafios que estamos enfrentando e enfrentaremos, junto com e ao lado do governo que elegemos, instiga a nós educadores a ampliar, aprofundar, sistematizar a crítica em seu campo teórico, científico, prático, epistemológico, na formação e na ação docente. Considerando os pressupostos e fundamentos da epistemologia crítico-dialética, compromissados com a superação das práticas nefastas de transmissão do neoliberalismo no objeto da nossa atividade docente, o ensinar e aprender como direito de humanização e superação das desigualdades. Né? E os professores podem? Os professores e as professoras podem? Podem. Está lá o último vermelhinho, né? Podem contribuir com a necessária sociedade democrática de direitos, assegurando a formação humana cidadã. Somos responsáveis por ensinar sistematicamente os conhecimentos historicamente situados, analisando-os criticamente, assegurando às crianças a apropriação da produção humana e a sua inserção cidadã nas culturas onde vivem. A compreensão do mundo e seus avanços e seus problemas civilizatórios, as análises dos problemas em suas raízes, as raízes que geram as desigualdades, de modo que a gente, e os nossos alunos, estudantes, que daqui a pouco deixarão de ser estudantes nossos e serão cidadãos plenos, essas são as finalidades da educação escolar, assegurar às classes populares o direito à educação. Esse professor não interessa as políticas neoliberais. Porque a gente atesta, compreendendo, por exemplo, a redação da última Diretriz Curricular Nacional para a formação dos professores em nível superior, não é? Em que, quando você analisa, você percebe nitidamente uma tentativa de golpear a nossa consciência. Porque quando você lê o parecer, tem muita coisa lá que vocês vão dizer, parece até que é o que a Selma está dizendo aqui. Né? Quando você olha o corpus legal, você identifica tudo aquilo que nega o que nós estamos colocando. Né? Então, nesse sentido, o grupo de pesquisa no qual eu estou afiliado, nós elaboramos um documento de umas 7 páginas, mais ou menos, mostrando em cada parte dessa diretriz aonde que estão esses problemas. Eu vou pedir licença aos organizadores, se possível a gente divulga esse material. Vai mandar direto para todos os inscritos. Você vai mandar direto para todos os inscritos e as pessoas podem, se concordarem, assinar esse documento. Né? Então, gente, é isso. Chegou o finalmente.
Não vejo, não pode. Eu trouxe aqui a figurinha da Mafalda, que ela é muito instigante, né? Ela sempre cutucando a gente, quando ela diz assim, e assim se habrá ido. Nós aqui fomos, né? Pensando, professorando, tem muito o que falar. Vocês poderiam falar muito ainda, e nós aqui também, né? Mas sigamos, porque há muito que lutar e muito que fazer. Entende? Então, são duas coisas que eu vou destacar na fala da professora, duas só, para a nossa reflexão. A apropriação crítica do conhecimento. E ela travou uma luta na faculdade, onde ela faz parte. Havia professores na área da educação que não se interessavam da teoria. Até eu concordo com esses professores, para não se interessar pela teoria, se interessar só pela prática. Desde que fechemos as faculdades de medicina e mandemos os alunos todos para os hospitais para observar a cirurgia que os professores, que os médicos fazem lá para aprender. Não precisa de teoria. E eles mandarem os filhos para esses médicos. Não é isso? A teoria não vale. Se eu tenho dor na cabeça, você pode trazer de pirona. Você não sabe qual eu tenho. De pirona serve para dor na cabeça. Então, todo mundo morre. Por isso que tem que ter a teoria e a prática. Passar pela teoria, você se apropriar da literatura, para depois você ir à prática. Então, não pode desvincular o ensino, a construção do conhecimento, da teoria e da prática. Então, quem faz isso é um preguiçoso neoliberal, que acha que eu nunca estudei a física, mas pelo notório saber, eu vou dar aula da física, através da feitiçaria. Só isso. Obrigado, gente. Então, muito obrigada, professora Selma, pela tarde de hoje. Obrigada, professor Lourenço, pela mediação. A gente encerra esse primeiro momento aqui do nosso congresso, né? Acho que abrimos com chave de ouro. A tarde de hoje foi muito rica, professora. Muito obrigada pela partilha das reflexões, né? Eu acho que vale a pena destacar que, para além das produções acadêmicas da professora Selma, a professora Selma é uma militante árdua em defesa da educação pública, da formação de professores, né? E a carta que ela fez menção, ela é também uma forma de resistência articulada pelo grupo que ela lidera em relação aos projetos que estão tentando nos desqualificar como professores, reduzindo o nosso papel de práticos, né? Então, vai estar lá, vai chegar para vocês por mala direta, para todos os inscritos. Leiam cuidadosamente, foi uma carta produzida com muito cuidado pelo grupo, né? É um material também para a nossa formação. E assinem, por favor, tá? Então, a gente encerra esse primeiro momento, a gente vai querer fazer um registro fotográfico, né, das pessoas que ficaram aqui até esse momento. Então, a gente vai já pedir que vocês venham para cá, para a gente fazer uma foto oficial desse momento. E, logo em seguida, nós passaremos para o lançamento de livros também, que vai ser nesse auditório aqui atrás, tá? A gente vai fazer logo na sequência para aproveitar a presença de todos e todas, e aí já articular uma atividade na outra, tá bom? Quem foi que gostou da tarde de hoje? Levanta o braço. Pronto. Então, vamos lá, que foi só o primeiro dia, tá? Venham, por favor, para cá, para a gente poder fazer a foto.